para o Supremo esse ano. Lula articula reenviar o nome do seu AGU. Explica, Fernanda. Exato, Amadeu. Existe aí toda uma articulação do presidente Lula para indicar novamente o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para passar ali pela análise dos parlamentares do Senado Federal. Só que essa indicação, essa nova indicação, esbarra em um ato da mesa diretora do Senado, que foi publicado em 2010, que determina que uma mesma análise de indicação não pode acontecer dentro da mesma legislatura. A gente tem aí em cartela esse ato do Senado Federal que diz o seguinte: regulamenta incisos do regimento interno da Casa que tratam da escolha de autoridades e prevê, no artigo 5, que é vedada a apreciação na mesma sessão legislativa de indicação de autoridade rejeitada pelo Senado Federal. Esse é o ato da mesa que proíbe que essa indicação aconteça novamente. E aí, dentro dessa articulação do presidente Lula, ele teria duas saídas aí para conseguir fazer essa nova indicação. A primeira delas seria entrar em acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para fazer uma alteração nesse ato da mesa, que foi publicado em 2010, e com isso aceitar mais de uma indicação do mesmo nome na mesma legislatura. E aí uma segunda, eu fui pesquisar, existe sim uma segunda alternativa, seria um precedente que envolve o ministro Alexandre de Moraes. Isso porque em 2005, Alexandre de Moraes ele foi indicado para o Conselho Nacional de Justiça. Ele precisava de 41 votos, recebeu 39, portanto ele foi rejeitado. E aí houve um acordo com o presidente da época, que era o senador Renan Calheiros. Ele declarou a sessão que analisou o nome de Alexandre de Moraes como nula, porque ele alegou que houve erros no regimento interno e também que houve confusão entre os parlamentares, e com isso, Alexandre de Moraes pôde ser indicado novamente e foi aprovado para compor o Conselho Nacional de Justiça. Lula tem essas duas alternativas, as duas dependem de um acordo com Davi Alcolumbre. Se esse acordo não acontecer, aí Lula vai ter que esperar para a próxima legislatura, que implica também em todo esse processo de eleições, se ele vai ser reeleito, para que assim ele possa novamente fazer a indicação. Ou então indicar um outro nome, né? Ou então indicar um outro nome, mas a ideia dele é reapresentar o Messias. Então, regimento, a mesa altera, modifica, realtera, remodifica, depende da vontade do presidente, basicamente. Então, o Lula teria que dobrar o Alcolumbre para alterar o regimento ou anular aquela sessão. Ari. Eu não vejo isso hoje pelo seguinte: na prestigiada posse do ministro Nunes Marques na presidência do TSE, a imprensa acompanhou com lupa como seria o comportamento de Davi Alcolumbre em relação ao presidente Lula e vice-versa. Os dois mal se falaram. A imprensa, a própria Fernanda acompanhou, estava conversando com ela, eles disse, um comportamento frio, distante, muito protocolar, diferente do que Lula agiu com o próprio Hugo Mota. Inclusive foi feita uma espécie de desagravo ao Jorge Messias naquela solenidade. Todo mundo aplaudiu muito. Davi Alcolumbre fez muxoxo, não gostou aparentemente desse desagravo ao Jorge Messias. Então eu não vejo clima hoje. Agora, política é como nuvem, que a gente sempre fala isso aqui no programa. Você olha, está de um jeito, depois olha, está do outro. Tem uma eleição daqui a 4 meses, o Alcolumbre tem muitos interesses. Mas hoje não vejo clima para reapresentar o AGU. O governador Rafael foi o primeiro que disse isso, hein? Foi. O governador Rafael Fonteles. O primeiro que disse, olha, eu defendo que reapresente o Jorge. Jorge Messias. Jorge Messias. Fala aí, Eliezer. Amadeu, se não houvesse um planejamento, eu acredito que sequer o governo especularia essa possibilidade. Então, se essa alternativa é admitida, é porque o governo sabe o que precisa ser feito e talvez já esteja até dando andamento a algum tipo de plano, estratégia para reconstruir forças no Senado para poder viabilizar o nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Claro, se o presidente do Senado
passar a fazer o que Lula quer nesse processo já vai ser o primeiro sinal de recuperação de forças, de musculatura nessa relação do Executivo com o Senado especificamente. A gente precisa esperar que tipo de evento ou fato vai acontecer relacionado a essa intenção para saber se o governo reagiu ou não diante da derrota histórica. Lembrando que essa rejeição ao nome de Messias no Senado, ela marcou um ponto de virada na aprovação do presidente Lula, porque a maioria dos brasileiros, e nós mostramos aqui em pesquisas, teve uma reação negativa ao Senado por ter rejeitado o Messias. Então, o Lula pode, do ponto de vista político também, isso aqui é um raciocínio, pode reapresentar lá o Messias para que eles de novo rejeitem e que o Lula ganhe politicamente. Não sei, é um pensamento, é um raciocínio. Fernanda Duarte, muito obrigado pelas informações de hoje. Até amanhã.